Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos vocês neste dia maravilhoso que o Senhor dá para nós. Sou muito grato a Deus por ter o privilégio, por ter a oportunidade para compartilhar com vocês neste dia. Vamos falar hoje da chamada de Deus. Acho que é uma experiência muito pessoal, muito importante que cada um de nós possa viver verdadeiramente o que é a chamada de Deus. Não dá para estar aqui servindo o Senhor sem ter a chamada de Deus. Não dá para falar de pregador ou falar de pastor, servo de Deus, sem ter a chamada de Deus. É muito importante que a pessoa tenha uma experiência, o que é a chamada de Deus. Porque às vezes acontece que tem um pessoal que tem que colocar tapete vermelho para tudo e ele vai esquecer que ele está aí pela misericórdia, o amor de Deus. A chamada de Deus para mim é muito importante. De fato, se uma pessoa tem a chamada de Deus, a chamada vai fazer da sua vida uma vida diferente. Porque você não precisa que alguém esteja ali para bater a porta da sua casa, para lhe falar, olha, vamos ter que fazer aqui o jejum, vamos ter que fazer o evangelismo, vamos ter que fazer aqui. Não, eu acho que quando uma pessoa tem a chamada de Deus, é suficiente. Porque a chamada de Deus gera uma responsabilidade, gera o compromisso, gera também até uma motivação sempre para fazer a obra de Deus. Então vamos compartilhar aqui neste dia uma passagem interessante. Se você consegue, vamos ler ali a Bíblia. E de fato dou as boas-vindas para todos neste dia, nesta lição que nós temos aqui. Diz a palavra do Senhor, Efésios, o capítulo número 4. Tem aqui uma porção da escritura interessante que diz assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4 do livro de Efésios, o capítulo o versículo número 12. O 11 vou ler. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós temos aqui, irmãos, no versículo número 15 do capítulo 4, que diz: antes, seguindo a verdade em amor, crescamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo o Senhor. Então não dá para nós esquecer que Ele é a cabeça, que Ele é o Criador. Acho interessante ter uma boa posição perante do Senhor, porque Ele é o Deus, eu sou seu servo. Ele é o Senhor, eu sou seu servo. Ele é o Rei, o Criador, o dono de todas as coisas. Mas nós temos que ter sentido de ubicação e saber que o que hoje nós desenvolvemos é pelos dons de Deus que colocou nas nossas vidas. Então, o obreiro tem que ter uma atitude perante a chamada para o ministério. A primeira coisa que vamos ter aqui é que existem vários tipos de chamadas. Tipos de chamada de parte de Deus. Em todas as questões do ministério, a primeira de todas as perguntas é: que se faz? E se o obreiro foi realmente chamado por Deus para o ministério? Muitas pessoas têm experimentado situações, experiências pessoais, ali alguma situação, mas é importante que tipo de experiência a pessoa teve com a chamada de Deus. Sabe, Deus tem uma chamada que é a chamada universal. Há um sentido em que todos os crentes são chamados para a obra. Essa chamada se caracteriza pelo amor às almas. A primeira importante situação
para nós ter em conta o respeito da chamada é a necessidade de ter uma conexão com a mais grande necessidade que hoje nós temos, que é a salvação dos perdidos, o amor pelas almas e por um intenso espírito de evangelização. A Bíblia vai nos dizer que ele veio para salvar aqueles que se haviam perdido. Lucas, o capítulo em número 19, diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que se havia perdido? Se havia perdido a autoridade, a posição, se havia perdido o homem. Mas você e eu somos o resultado de uma necessidade. Ou seja, que temos pastores porque há uma necessidade. Temos que pregar porque há uma necessidade. Temos a responsabilidade de evangelizar porque há uma necessidade. Mas a chamada de Deus é uma chamada que ela é específica. Certas pessoas, porém, são chamadas e escolhidas pelo Senhor para servirem de modo definido e marcante. Comparando a igreja do Senhor como um grande exército, torna-se necessário uma variedade de ministérios. Não todos são iguais. Temos um que foi chamado por Deus para desenvolver uma atividade, uma virtude, um dom de Deus. Tem o outro que também foi chamado por Deus, mas não tem a mesma capacidade, não tem as mesmas funções. Então, por isso, o Efésios diz que uns Deus chamou-lhes pastores, os outros evangelistas, os outros missionários, os outros diáconos, os outros intercessores, os outros professores, porteiros, os outros líderes, os outros servidores que atendem na mesa, os necessitados, tanta coisa. Mas cada um foi chamado por Deus para cumprir uma labor especial dentro do reino de Deus. O livro de João, o capítulo em número 15, diz a palavra do Senhor, o versículo em número 16. Não me escolhistes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. Ou seja, que nós temos a chamada direta de Deus. O Senhor chamou uma pessoa para que fora professor da escolinha dominical. Outra pessoa para que tenha habilidade para interceder, outra pessoa para que tenha capacidade de fazer outro tipo de atividade. Não quer dizer que seja um melhor que o outro, porém é o privilégio ter sido chamado ao Senhor, chamado por Deus para desenvolver a obra do ministério. A leitura do livro de Efésios diz a palavra do Senhor que uns, querendo Deus aperfeiçoar aos santos, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores. Então, cada um não tem as mesmas capacidades, as mesmas condições. Temos uma variedade que é muito importante para o aperfeiçoamento dos santos. Então, assim como o corpo precisa de uma variedade de membros para funcionar em harmonia, a igreja do Senhor como corpo também precisa de variedade para ter uma melhor função. É interessante o que Deus faz. Maravilhosa a obra do Senhor. A Bíblia diz, Romanos, o capítulo 10, o versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas
de boas coisas. Então, uns têm uma habilidade, uma capacidade, chamado e enviado por Deus para fazer uma labor específica. O apóstolo diz no livro de Romanos, o capítulo 12, o versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Olha só, nem todos os membros têm a mesma operação. Então, irmão, dá para nós entender que a capacidade de um não é a mesma capacidade do outro, e que a habilidade que tem uma pessoa não é a mesma capacidade que tem a outra. Porém, Deus colocou a cada uma das pessoas dons, uma habilidade. Diz assim a palavra, e a comparação aqui é com o corpo, que o corpo tem muitos membros, mas não todos os membros têm a mesma função, mas todos os membros cumprem uma função específica para o desenvolvimento do corpo. É aí o valor e a importância da nossa lição hoje. Então, olha como diz aqui a palavra. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. O que nós temos que é valorar e apreciar a nossos irmãos. Valorar que eles também são chamados por Deus. Alguém deles tem uma habilidade diferente. De fato, a Bíblia vai nos falar alguns exemplos de ministérios que são ministérios com bom sucesso, até ministérios falsos, porque na Bíblia também encontramos isso. Concluímos que existem pessoas que escolhem o ministério como uma profissão. Então ali não dá certo, quando uma pessoa acha que o ministério é uma profissão. O livro de Levíticos é o terceiro livro da Bíblia, Levíticos, o capítulo número 10. Diz a palavra do Senhor de um exemplo ali, que é muito interessante. O versículo 1 diz: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram nele fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Eles fizeram uma escolha. Deus lhes chamou, sim, filhos do sacerdote, para fazer um trabalho. Porém, os filhos fizeram uma escolha muito ruim. Tem gente que foi chamada por Deus, mas não foram chamados para levar um fogo estranho. Eles foram chamados para levar a mensagem de Deus aos perdidos. Mas a Bíblia diz aqui de Nadab e Abiú, que eram filhos do sacerdote, e eles ofereceram fogo estranho perante do Senhor, fogo que não lhes for ordenado por Deus. Então diz a Bíblia: saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante de Deus. Quer dizer que eles estavam ali com outras intenções. De fato, tem um monte de pessoas que podem estar ali com intenções ruins para adquirir prestígio, para ser aplaudidos, para ser reconhecidos, para ter prazer, para ter ali como aquela fama: eu sou pastor, eu sou ali e tal e tal. Tem um monte de pessoas ali que fizeram uma escolha que não é certa. Mas como é o modo da chamada? Como pode alguém saber que está sendo chamado por Deus para o ministério? Eu me lembro que faz muito tempo eu mesmo fazia essa pergunta: eu como consigo saber que o Senhor está me chamando? Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, e desde criança eu sentia aquele fogo, a chamada para fazer a obra do Senhor. Mas a pergunta é: como posso saber que estou sendo chamado por Deus para o ministério? Como evitar o erro? Porque muitos
têm cometido erros. O Senhor não les chamou. A Bíblia, estou me lembrando da Bíblia, fala de um mensageiro, de um homem que não foi chamado para levar as boas novas. E alguém le falou para ele, mas ninguém vai pagar para você. Você não foi chamado para isso. E ele falou, não importa, eu vou lá. E a Bíblia diz que ele chegou, mas não tinha mensagem. Quando ele chegou à casa do rei, o rei perguntou para ele, e aí, o que aconteceu lá na batalha? E aí ele falou, estou falando de um rapaz chamado Ahimaas, que ele era conhecido por ser mensageiro, mas ele não foi chamado para levar as boas novas. E a Bíblia diz que então ele falou, não, eu me lembro que ali tinha um grande alvoroço, um alvoroço tão grande que eu nem sei o que acontecia lá. Então, essa pessoa não foi chamada. Não foi chamada. E quando a pessoa não é chamada, ela não tem mensagem. Acho que ele o que tem é massagem, mas não mensagem. O mensagem tem na boca de uma pessoa que é chamada por Deus. Porque a mensagem é de Deus. Quando não, a pessoa vai procurar falar uma coisa, falar outra, que não tem nada a ver com a salvação dos perdidos, com a pregação do Evangelho. Como a passagem aqui de Levíticos, Nadab e Abiú, como não, eles se tornaram em uma coisa que o Senhor não escolheu por eles. Eles mesmos fizeram a escolha. Porque a chamada divina, ela se caracteriza por algumas condições. Número 1, a chamada divina tem um conceito que é espiritual. É espiritual, não é emocional, é espiritual. Então, a chamada de Deus parte de uma situação espiritual. A Bíblia diz, 1 de Coríntios, o capítulo e número 2. Vamos ter aqui capítulo 2, o versículo e número 14. Diz assim a palavra: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual entende o que o Espírito está lhe falando, porque a chamada é espiritual. A chamada não começa pelo pastor, porque o pastor não chama ninguém. A chamada não começa pelo diácono da congregação. A chamada é iniciativa divina. Lembre-se que a Bíblia diz, não vós me escolhistes a mim, não, senão que eu escolhi vocês. Diz a palavra do Senhor, João, o capítulo 15, o versículo 16, diz assim a Bíblia: não me escolhistes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quer dizer que a iniciativa é divina. Se você está ali, Deus vai te chamar. Se você está ali, tenha certeza que Deus vai fazer o trabalho. Essas características que é espiritual, que é iniciativa divina, que tem a direção do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando tinha uma necessidade, o povo tinha ali que atender uma problemática. No começo da obra do Senhor, segundo Atos dos Apóstolos, o capítulo número 6, diz a palavra do Senhor que ali tinha uma dificuldade e diz: crescendo no número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Já tinha uma dificuldade, já tinha um problema para então resolver. E diz a palavra: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração, no ministério da palavra. E diz assim: e este parecer contentou a toda a multidão,
e eles eram Esteban, homem tal e tal e tal. Mas aqui diz a palavra, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém e multiplicava em número, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Escolha feita através das autoridades, através dos homens que Deus colocou ali. Deus inspirou, gerou a inquietação no coração pela necessidade. Por isso, irmão, nós somos a resposta a uma necessidade. E temos uma grande responsabilidade. Por isso, diz a palavra do Senhor, o capítulo 16 do livro de Atos, diz que passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E aí, diz a Bíblia, mais uma vez, o versículo 7, o Espírito Santo não lhes permitiu. Quer dizer que o Espírito Santo está ali, a obra de Deus no coração nosso, dirigindo, levando o coração, e tudo dá certo quando Ele é o nosso diretor, quando Ele está nos dirigindo nesse projeto do serviço a Deus. Agora, a chamada de Deus pode ser que a pessoa tenha algumas atitudes ou tenha alguma formação naturais, que tenha uma formatura, que tenha uma capacidade de eloquência para se desenvolver, para falar. Isso é uma coisa, aliás de tudo, mas é importante que a pessoa seja espiritual, que a chamada venha direto do céu, que seja divina, que tenha a direção do Espírito, e que também as autoridades colocadas por Deus sejam aquelas que Deus utiliza para a aprovação da chamada. E também, irmãos, a pessoa que está sendo chamada por Deus, ela tem que ter uma sensibilidade espiritual. E é muito importante a sensibilidade. O capítulo 3 de 2 de Coríntios, o versículo 5 diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Imagina você uma pessoa que acha que ela pode e tem as condições, que é muito valente, muito capaz com muita coisa. Então, onde fica Deus? Se você pode fazer as coisas segundo as suas forças, se você consegue fazer as coisas segundo a sua habilidade. Meu querido, Deus chama a uma pessoa para desenvolver o trabalho além das suas forças, além das suas capacidades, para que a pessoa aprenda a depender de Deus e não das suas forças. Para que a pessoa aprenda a viver governado pelo Espírito de Deus e não pelas suas forças. Então, a pessoa tem que ter um sentido de ubicação. Porque imagina uma pessoa que está pensando o tempo todo, esperando reconhecimento dos colegas, dos líderes, puxando o tapete para ele, ali falando. Não, aqui tem que ter um sentido de ubicação. A nossa posição perante de Deus é servir ao Senhor com toda prontitude, com toda diligência, sendo prestativos, diligentes na presença do Senhor Jesus Cristo. O reconhecimento terrenal, tudo bem, alguém pode parabenizar você pelo trabalho feito, mas, irmão, nós estamos fazendo aquilo que temos a obrigação de fazer. Nossa recompensa não é terrenal. Nossa recompensa vem dos céus. Amém? Então vamos compartilhar a qualificação para a chamada. Porque tem que passar por um processo. E o processo vem do começo. Imagina você uma pessoa pregando a palavra que não é salva. Tem gente, de fato, aqui no Brasil, gente que prega a salvação sem ter a salvação. Que prega de uma coisa sem conhecer a estrutura, sem conhecer a Bíblia.
Então, imagina alguém pregando do novo nascimento sem ter nascido de novo, quando é importante primeiro nascer de novo. É importante que uma pessoa passe pelo processo de se arrepender, de se converter, de se batizar e ser batizado com o Espírito, primeiro nas águas e depois no Espírito. Bom, pode ser uma coisa ou a outra, mas que a pessoa tenha a experiência do novo nascimento, nascer de novo, porque o homem de Deus é o homem que já não vive de acordo à vida antiga de pecado. O novo nascimento vai nos gerar uma vida nova. A Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você agora é uma nova criatura, nova pessoa, tem uma nova vida, tem então uma nova atitude. Tem que ter perante do Senhor uma posição diferente, muito diferente. Por quê? Porque você é um filho de Deus que deve imitar ao Senhor. Tem que estar revestido do poder do Espírito Santo. Tem que estar com a plenitude do poder de Deus. Também deve ser um homem que ande com Deus. Seja um homem que tenha intimidade com a presença do Senhor. Imagina alguém que não tenha uma vida íntima, uma vida muito próxima, muito perto da presença de Deus. Estou falando de ter intimidade, de ter comunhão com a presença do Senhor. Uma pessoa que seja humilde, que tenha humildade. Porque hoje tem muita pessoa orgulhosa, muita pessoa arrogante, muita pessoa que está colocada lá em cima e que ela esquece que o Senhor foi aquele que colocou a vida dele ali para lhe servir. Então tem que ter humildade e tem que ter, aliás de tudo, conhecimento bíblico. Hoje temos muitas pessoas que não querem estudar, não quer aprender a Bíblia. A gente fala para ter uma aula, para ter uma lição do ensinamento, do treinamento, e não quer aprender. Então, na chamada de Deus, vai motivar a pessoa para ter um crescimento bíblico. Vamos ter que pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, crescer com a palavra de Deus. Porque a chamada de Deus tem, de fato, algumas exigências. Exigências que acho que são naturais, mas exigências que são muito importantes para a vida de cada um de nós. Não dá, meu querido irmão, para que você tente pregar a palavra do Senhor, se não tem em conta as exigências bíblicas. Uma exigência, vamos lá. Tem que ter coragem, deixar o medo, porque onde você tira seu medo, ali começa seu sucesso. Se você tira o medo de sair à rua, de evangelizar e compartilhar a fé, ali começa seu sucesso. Se quer ter uma vida com bom sucesso, tem que tirar o medo. Tira o medo e vai começar o seu sucesso. Eu te garanto, no nome do Senhor, que vai tirar o medo e o sucesso seu vai começar. Diz a palavra, Atos, o capítulo 19, o versículo número 30. Olha só. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, o outro de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, e impelindo-o os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar a razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimamente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Olha só,
a passagem está nos falando de uma situação bem puxada, bem complicada. Mas ali o apóstolo Paulo teve uma atitude de coragem. No meio de uma situação onde a população gritava, grande é a Diana dos Efésios, diz a palavra do Senhor que ali estava. Então o escrivão da cidade, tendo apaciguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ter contraditado, convém que vos aplaqueis e nada faceis temeramente. Porque estes homens que aqui trouxessem nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices estão com ele, tem alguma coisa contra alguém, a audiência e a procônsules que se acusem uns aos outros. E se de alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legitimidade a assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedação, não havendo causa alguma por que possam justificar este concurso. Bom, a Bíblia vai falar ali que depois daquele alvoroço, Paulo chamou a seus discípulos e, abraçando-os, saiu para ir a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio a Grécia. Quer dizer que em tempo todo ali estava o homem de Deus com coragem. O homem de Deus tem que ter diligência, tem que ter capacidade, não esperar para que uma pessoa fale para ele o que tem que fazer. Ele tem que ficar de olho. Olha como é possível. Se você está olhando, está enxergando que tem que arrumar, que tem que fazer, por que tem que esperar que alguém fale para você? Não, irmão, vamos ter um agir de acordo a nossa posição e de acordo também aos dons que Deus colocou na nossa vida. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 12, versículo 8 de Romanos: o que exorta, use esse dons em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Temos que ter diligência. Temos que ter discrição. Imagina um servo de Deus sem discrição, que tempo todo está abrindo a boca da maneira errada, falando como não tem que falar, agindo como não tem que agir. Tem que ter diligência, mas tem que ter discrição. Tem que ser uma pessoa que tenha cortesia, ser uma pessoa que seja educada. Esse é um homem que vai mostrar para a sua geração que é um homem chamado por Deus. Aliás, também tem que ter asseio, ser uma pessoa pulcra, bem arrumada. Pode ser que não tenha muita roupa fina, não precisa não, mas que seja um homem asseado, que tenha uma boa limpeza, que seja limpo nas suas mãos, limpo nas suas roupas, limpa sua boca, limpo. Uma pessoa que inspire a posição que ele tem. E vou te falar uma coisa aqui importante também. O homem de Deus que tem sido chamado por Deus é o homem que tem que ser responsável. Tem que ter um sentido da responsabilidade. Porque você não está brincando. Você está sendo chamado por Deus para desenvolver a obra poderosa do Senhor. Então, não dá para ter uma atitude de irresponsabilidade, não. Tem que atuar com muita responsabilidade. Vamos lá, com diligência, com toda a disposição. Tem que tirar a preguiça.
tirar aquela atitude de acordar a meio-dia, quando temos que colocar diligência no nosso trabalho. Tem que ser pontual. Irmão, não dá para falar, olha, vamos fazer o trabalho para sexta-feira. E passou sexta-feira, chegou sábado, domingo, segunda, terça, e depois, não, eu não consigo, eu não posso, e não tem responsabilidade, não tem pontualidade, não está ali com a diligência, assim não vai conseguir servir ao Senhor com bom sucesso. Meu querido, vou deixar com vocês aqui a primeira parte de esta lição chamada a chamada de Deus. E vou te convidar a ter maior diligência, maior prontitude, que seja cortês, que tenha, vamos melhorar, porque dá para melhorar, dá para ter uma vida com o outro patamar, outra condição, porque somos chamados por Deus, nosso Criador e nosso Senhor. Então, eu quero lhe convidar para que fique ali, muito disposto na próxima aula, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça que aqui vamos continuar com vocês, compartilhando a palavra do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Até a próxima aula, no nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.